Pois bem, então vamos iniciar com uma oração. Queria convidá-los a fechar os olhos, sentar-se confortavelmente, elevando o pensamento ao alto, buscando a sintonia com Jesus, a sintonia com a espiritualidade desta casa, que nos envolve a todos, que está conosco desde o primeiro momento que chegamos aqui. E nesta sintonia de luz, vamos pedindo a Jesus que nos ajude a compreender a sua mensagem de hoje, trazida através das palestras, que nós possamos sair daqui muito melhor do que quando aqui chegamos, e que esta casa continue sempre nesse trabalho de promover o seu evangelho, trazendo luz aos corações, trazendo paz, trazendo compreensão e entendimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Edi. Obrigada. Boa noite, gente. A reflexão da noite de hoje é a respeito de por que encarnamos ou reencarnamos na Terra, já que existem tantos outros mundos, não é verdade? Primeiro, vamos dividir a pergunta. Por que a gente encarna ou reencarna? Estou perguntando para vocês, quem sabe? Por que a gente encarna? Para melhorar, para evoluir, né? Para se superar, para chegar mais perto possível da perfeição. Por isso que a gente encarna. E é uma das premissas da nossa querida doutrina espírita, a reencarnação. Então, a gente não vem uma vez só. A gente vem quantas vezes forem necessárias para a gente alcançar o nosso melhor. Certo? Por que aqui na Terra? Mas que pergunta é essa? Por que aqui na Terra? Por que, né? Então, vamos lá. Porque outra coisa que a gente entende e que Jesus deixou para a gente muito claro em algumas falas dele, né? Primeiro, quando perguntado a ele se ele era um rei e se o reino dele era aqui, ele responde que o reino dele não era desse mundo. Que ninguém precisava se preocupar, lá os políticos da época, porque o reino dele não era desse mundo. Se não era desse mundo, era da onde? Né? E outra passagem, outra fala dele, que ele diz: há muitas moradas na casa do meu pai. Ou seja, se há muitas moradas na casa do meu pai, não é só a Terra, essa nossa casa, que existe, né? Existem outros planetas. Ora, a gente já está cansado de saber. Mas tem muita gente que acha que a vida só existe aqui, que os outros planetas são umas estrelas, umas coisas esquisitas, umas pedras voantes. Então, hoje em dia, a gente já, né, a ciência já vai se aproximando mais desse entendimento que Jesus deixou para a gente. Certo? Bom, e aí, se existem vários mundos,
vários planetas, vários lugares para a gente encarnar. Ou seja, existem várias possibilidades para a gente aprender, se superar, evoluir. Correto? Dá para acompanhar. Todo mundo? Então, gente, por que aqui na Terra? E outra coisa, será que, já que hoje em dia nós estamos todos aqui encarnados nesse planetinha, que a gente, em algum momento do passado, já viveu em outro planeta? E será que a gente que está bem acostumado com essa casa, será que a gente pode vir a encarnar em outro planeta? O que vocês acham? Ou ninguém acha nada, está todo mundo dormindo? É possível? Nossa, eu pensei que o pessoal da quarta-feira falasse alguma coisa, só tem. Ó, o pessoal do plano espiritual que está aqui junto com a gente estão participando mais que vocês. Amor de Deus! Tá, então, a gente pode ter vindo de outro planeta. Meu pai era um que costumava falar para a gente assim, eu não sou daqui, não. Como não é daqui? Não, eu sou de outro planeta. Não, acho tudo aqui muito estranho. Mas, pai, de onde você tira isso? Não, tem alguma coisa que me diz que eu não sou daqui. Tá bom, a gente nunca nem discutiu, né? Mas a gente questionou, mas não tinha uma resposta, né? Como ele, muita gente às vezes se acha meio que um peixe fora d'água, né? O peixe está fora d'água, está fora do seu ambiente, do seu lugar onde se sente bem. Às vezes é porque eu não me sinto bem na minha família, às vezes é porque eu não gosto das pessoas com quem eu sou obrigada a conviver. E aí a gente vai falando, nossa, mas parece que eu não sou daqui. E às vezes essa sensação não é tão falsa assim. A doutrina espírita traz para a gente de que é possível, sim, que a gente tenha tido outras vidas anteriores a essa em outros planetas. E que a gente venha a ter outras vidas em outros planetas também, diferentes desse aqui. Mas a gente vive falando na doutrina espírita que nós estamos hoje, né, a fase de evolução do nosso planeta é de provas e expiações, certo? E que a gente está em transição para um mundo de regeneração. Beleza. Então, o que significa isso? Que a gente, primeiro que a gente já foi um mundo mais primitivo, né? A gente evoluiu um pouquinho, estamos aqui no mundo de provas e expiações. Depois vem regeneração, felicidade, né? Os mais para frente. Mas o que acontece? Significa que não só o nosso planetinha Terra, como outros planetas, já foram ou são, hoje em dia, planetas de mais primitivos, como a Terra um dia já foi. Que como o nosso planeta Terra hoje está na fase de evolução de provas e expiações, outros planetas também podem estar nesse estágio de provas e expiações. E como um dia a gente vai, né, o nosso planeta Terra vai ser um planeta de regeneração, um mundo de regeneração, existem também outros planetinhas, outros mundos, que já estão no estágio de regeneração. E aí por diante, né? Os mundos felizes, né? E tal. Então, o que acontece? É possível a gente mudar de escola. Às vezes a gente muda de bairro, né?
muda de cidade, e aí é obrigado a mudar de escola. Eu estudei o primário, o ginásio, tudo na mesma escola. Só mudei de escola quando fui para o colegial, na minha época. Né? Mas tem gente que é obrigado a mudar de escola por alguma contingência, porque mudou. Isso pode acontecer com a gente. Com qualquer um, de qualquer planeta, dos outros e do nosso. Interessante, né? Então, primeira coisa que é importante da gente lembrar. Se a gente pode encarnar ou reencarnar em qualquer outro planeta, a gente pode encarnar ou reencarnar em qualquer outro lugar deste mesmo planeta. Primeira coisa no nosso olhar que tem que ser lembrada. Não podemos achar os outros muito diferentes. Não podemos ter preconceitos. Porque um dia a gente pode estar na pele do outro, morando no outro país, vivendo num país que está numa situação pior que a nossa, vivendo num outro planeta. E ainda assim, seremos todos filhos do mesmo Deus. Isso é fantástico, né? Eu acho isso maravilhoso. Porque a gente tem todas as possibilidades nas nossas mãos. É a liberdade. E aí a gente volta para um outro conceito muito importante da doutrina espírita, que é o livre-arbítrio. A gente faz as nossas escolhas. A gente pode mudar os nossos destinos. A gente pode demorar mais para evoluir, ficar estacionado naquele degrau, ou subir uns degrauzinhos mais rápido. Depende tudo das nossas escolhas, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. A gente pode escolher. Só que isso não é geral e restrito, né? Todos nós, sim, vamos vir para cá, estamos aqui para evoluir. Porém, tem uma historinha bem bonitinha, bem curtinha do Chico, que é o pessoal perguntando para ele, mas Chico, de onde que a gente veio? Ele falou, a gente deve ter vindo do umbral, todos nós. Não, Chico, como assim? Do céu é que a gente não veio. A simplicidade dele. Do céu é que a gente não veio aqui. A gente é tudo... Né? A gente deve ter vindo de um lugar mais perto. O umbral está mais perto que o céu. Mas, Chico, e você? Eu também, minha querida, eu também. Olha a capacidade dele dar um recado com tamanha simplicidade e com tamanha humildade. Não, Chico, você é lindo, maravilhoso, você é especial. Eu também vim do mesmo lugar. Interessante. Mas, enfim, de lá, do lugar onde a gente fica quando a gente está desencarnado, quando a gente está na erraticidade, a gente vem, a gente reencarna com várias possibilidades. Existem os missionários ou tarefeiros que vêm e encarnam com alguma missão, alguma tarefa, algum objetivo de ajudar as outras pessoas que possam, porventura, estar um pouquinho mais para trás na evolução, digamos assim. Aí tem aquelas almas que têm grandes resgates a serem feitos. Então, eles já encarnam aqui com algumas tarefas. E aí a gente já vai falar sobre esses grandes resgates. E existem os sofredores, que vêm para cá com reencarnações compulsórias. O que é isso? Na marra.
traduzindo ao pé da letra, vem na marra. Porque o que acontece? Às vezes, a gente, todos nós, desencarna, fica lá na erraticidade, descobre as coisas que a gente errou, descobre que dá para estudar, que dá para trabalhar, que dá para fazer um monte de coisa lá no plano espiritual. E aí a gente pega e acha confortável, né? E aí fica empurrando com a barriga, né? Ou então sabe que tem umas dívidas meio ardida para pagar e fica empurrando com a barriga. Não quer reencarnar. Fica de teimoso lá. Aí os amigos e protetores espirituais fazem o quê? Eles nos auxiliam a encarnar. Vai na marra. Tenta desligar para mim. Então, é isso, né? Essas encarnações compulsórias são na marra. São aquelas que são feitas para que a gente evolua, cumpra com as nossas obrigações diante da lei divina, né? Das leis da providência divina, né? E aí a gente acaba não tendo escolha. Eu não sei quem são esses agentes. Se eu também sou dessas, que veio na marra, porque estava achando muito bom, né? Enfim, se eu vim com alguma tarefa, a gente não sabe. O fato é que a gente sabe que a gente veio para cá porque tinha alguma coisa a fazer aqui. Seja os mais evoluidinhos, os menos evoluidinhos, e, né, noves fora zero, todo mundo está mais ou menos na mesma média que deveria estar no mesmo padrão vibratório deste planeta neste momento, que não é dos mais adiantados, a gente sabe, né? Se a gente precisar escolher ir para outro planeta na próxima encadernação, a gente vai para um planeta parecido com esse, que vai estar no mesmo estágio que esse, a menos que a gente faça alguma coisa. E quem é que deixou algum exemplo, algum recado, alguma pista para a gente de como é que a gente faria para mudar, para sair desse passo? Olha, agora eu fiz a pergunta, tem que responder em coro. Quem? Ah, aí sim, melhorou. Quem veio trazer para a gente tudo isso? Né? Jesus, ele veio trazer para a gente todos os detalhes de como a gente pode fazer para a gente se melhorar e para a gente melhorar o planeta, melhorar a vida de quem está à nossa volta. É tudo muito simples e, ao mesmo tempo, muito difícil. Por quê? Porque a gente chega aqui e se depara com as nossas dificuldades, as nossas dores, os percalços da vida. E aí, o que acontece? Às vezes a gente rala, faz um baita de um esforço. E às vezes a gente fala assim, acho que eu vou deixar para depois. Não estou a fim de resolver essa dívida agora. Aquele ali eu encarnei na mesma época que ele, é meu primo, mas não me desce. Não... Vou dar uma amarelada básica, deixa para depois. O que a gente faz com isso? A doutrina espírita traz outra coisa muito importante para a gente, que a gente não evolui, a gente não anda para trás na evolução. A gente não é caranguejo. A gente só evolui. O que acontece quando a gente dá umas amareladas, quando a gente dá umas escapulidas, né? O que acontece? A gente marca o passo. A gente não sai do lugar, né? Fica marchando sem sair do lugar. E marchar sem sair do lugar cansa, né? A mesma coisa que se estivesse ralando para dar conta daquele recado, né? Aí que está.
Por isso que o planeta Terra está no padrão vibratório que está. Aí existem, né, aquelas catástrofes, aquelas guerras absurdas que a gente tem que realmente agradecer de joelho, de pé junto, do jeito que a gente puder, com as mãozinhas. Gratidão, Senhor, por eu estar no Brasil, por eu ter o merecimento de estar reencarnado hoje no planeta Terra e no Brasil. Nossa, mas tem tanta coisa ruim nesse país. Tem. Mas está em guerra? Tem. Mas tem umas catástrofes. Até que hoje em dia está acontecendo umas, né? As chuvas, as coisas aí. Mas mesmo isso não é essas coisas, esses grandes cataclismas que acabam levando muita gente a fazer um resgate ao mesmo tempo. Mesmo essas situações, ainda que a gente reconheça que nós, como seres humanos, judiamos desse planeta maravilhoso e estamos até aqui de culpa, não culpa no sentido de ter que ter castigo, de culpa no sentido de responsabilidade. Nós temos responsabilidade por tudo que está acontecendo no planeta. E a gente tem que concordar com isso. Ah, o aquecimento global, que não sei o quê. Então tá aí, né? A gente não faz frio, né? A gente passa o inverno com meia dúzia de dia para pôr uma camisa mais quentinha. Aí chove. Aí faz um calor danado onde costumava fazer frio, lá no sul do país. Aí chove e faz frio lá no Nordeste, que a gente passou a vida inteira sabendo que era o avesso. Falei, não, peraí. Quem é que virou o planeta de ponta cabeça? Nós. Não é verdade? Então, se a gente fez isso com o planeta, a gente só pode colher o que plantou. Né? E o que a gente pode fazer? Ah, não, isso daí eu herdei assim. Foram os mais velhos, mais antigos, que fizeram, que erraram, e eu herdei assim. A gente tem alguma coisa para ser feita. A gente tem que melhorar. A gente tem que, cada vez mais, procurar um jeito de melhorar. Ah, a gente dá as tampinhas, a gente não recebe mais os blisters, mas a gente leva lá na farmácia, porque tudo isso, em vez de voltar, né, para os rios, para os mares, de forma a poluição, a gente está ajudando. Ah, é uma coisinha pequenininha? É. A gente pode evoluir a fazer cada vez mais coisas. Né? É um jeito de olhar para as situações. Ah, eu não posso fazer nada lá porque a Rússia com a Ucrânia e a Palestina, não posso fazer nada, eu não tenho nada a ver com eles. Será? Ninguém tem um parente mais próximo, um conhecido, alguém que venha de lá, da Ucrânia, da Rússia, da Palestina, de Israel, não? Nenhum conhecido? Acaba tendo, gente. Se a gente prestar muita atenção, tem. Ou no nosso sangue, nas nossas veias, ou quem está perto da gente. E se a gente tiver a capacidade de ter empatia com essas pessoas que estão nessa situação, a gente pode orar. A gente pode, sei lá, fazer um movimento de mandar coisas para lá, mandar água, não sei o quê. Tanta coisa que às vezes é tão simples e a gente não presta atenção que pode fazer. Fazer uma oração pela paz no mundo. Ai, que coisa mais genérica. É genérico, mas se você fizer oração pela paz no mundo, lembrando daquelas pessoas que estão morrendo, que estão se matando, para Deus ter piedade deles, para Deus colocar uma luz na mente desses governantes,
a gente pode ajudar. Por quê? Outra coisa importante que a doutrina traz para a gente. Essa doutrina maravilhosa traz para a gente a informação de que tudo é energia. Não é só a luz que acende, não é só a internet. O pensamento também é matéria. A gente não pega, mas a gente também não pega o ar, não vê o ar que está aqui entre eu e vocês. Mas ele existe e é matéria, certo? É um oxigênio poluído básico. Então, o que a gente emite de energia mental também é matéria. A gente também pode fazer com que as energias do planeta possam ir mudando. Olha só como é importante a gente pensar nisso. E qual pode e deve ser a energia principal dos nossos pensamentos, orações, para movimentar, para fazer com que aconteça alguma mudança neste planeta que a gente está encarnado hoje, que talvez vai encarnar novamente? A lei do amor que Jesus trouxe. E a lei do amor é muito mais do que a gente dizer que ama, né? A mãe, o pai, o irmão, a namorada, o marido. É muito mais do que isso. A gente estava falando agora há pouco de empatia, da gente conseguir abrir o nosso coração e a nossa mente para pessoas que estão muito longe daqui, sofrendo consequências que são coletivas. E que mais cedo ou mais tarde pode ser que venha a acontecer com a gente. Empatia, respeito, muitas facetas do amor que Jesus veio ensinar para a gente como possibilidade de aprendizado neste planeta. A gente quer, né, e fica esperando que este planeta vire um planeta de regeneração. Mas quando é que o planeta Terra vai virar um mundo, um planeta de regeneração? Quando nós estivermos emitindo o padrão vibratório de um planeta de regeneração. Ok. No planeta de provas e expiações, a gente está aqui porque a gente precisa provar que sabe, que aprendeu, ou expiar coisas que a gente fez de errado e precisa resolver. E num planeta de regeneração, ainda não é um mundo feliz, mas é um lugar onde o amor, o bem, se sobrepõe ao mal, se sobrepõe aos erros. Então, para a gente achar que a gente pode e deve reencarnar num planeta de regeneração, seja ele o nosso próprio querido planeta Terra, ou algum outro planeta com o qual a gente esteja afinizado, a gente tem que se afinizar com esse padrão vibratório. É um raciocínio muito simples, mas muito difícil da gente reconhecer nas nossas vidas. Perdoar, relevar, se sentir fazendo parte de uma situação, mesmo aquilo, não, olha, o acidente matou o filho da vizinha. Aí, se a gente sabe, é o filho da vizinha, a gente vai lá e presta o nosso carinho, nosso ombro, nosso apoio. Simples. Isso é lição que Jesus deixou para a gente, da gente perceber o outro, ser capaz de se colocar no lugar do outro e fazer algo de melhor
de bom. E como é que eu sei que eu vou estar fazendo algo de melhor e de bom para o outro? Se fosse para mim, se fosse para o meu filho, se fosse para minha mãe. É fácil? É por isso que a gente nasce em família, para a gente aprender o amor dos mais próximos e ir estendendo esse amor para os conhecidos, para os vizinhos, para os que moram em outras cidades, países e por aí afora, e a gente tenha o direito de talvez ir para um planeta que esteja em melhor situação que o planeta Terra, porque a gente já está melhor e o planeta Terra ainda não evoluiu. Ou então que a gente está plantando hoje um planeta melhor para nós mesmos. Quando a gente fala que o planeta Terra tem que ser melhor para os nossos filhos, sim, a gente tem que dar exemplo, a gente tem que dar educação para os nossos filhos, mas também para ter um espaço, um lugar melhor para a gente reencarnar. Por quê? A gente está plantando, desenhando um lugar melhor para nós mesmos virmos para cá. Não é verdade? Então, extraterrestres à parte, nós todos podemos ter sido de outros planetas antes de vir para cá, mas essa é a nossa nave-mãe, a nossa casa, o nosso lugar de aprendizado e de evolução. Que a gente possa ter carinho com esse planeta, né? Que a gente possa olhar cada vez mais com carinho para esse planeta. Tem uma frase bem legal que eu achei interessante. A Terra é uma escola de fraternidade e reparação. Nela habitam espíritos ainda endividados com a providência divina e que aí encontram meios para se corrigirem através do sofrimento regenerador e do esforço em dominar suas más tendências, causas das misérias humanas. Então, quando a gente, às vezes, se sentir o último biscoito do pacote, aquele que está todo amassado, quando a gente sentir que o meu calo dói mais que o do outro, às vezes a gente pode olhar que as misérias humanas, as mazelas da humanidade, às vezes são muito maiores do que as nossas, e é muito mais fácil do que a gente pôr a mão no bolso para ajudar os outros. Eu não tenho muita vocação, então eu vou dar uma doação em dinheiro, tal. Não que não seja importante para a gente, né? Uma doação de alimento não seja importante para a gente. Mas para ter o dinheiro, para ter a doação de alimento, de roupa, de não sei o quê, a gente precisa se movimentar. A gente precisa pôr a mão na massa. É mais do que pôr a mão no bolso. É pôr a mão na massa. É fazer com que o pão seja para todos. Né? Esse é o recadinho da noite de hoje. Eu queria propor um exercício para a gente, né? Se colocar confortavelmente nas cadeiras. Quem puder fechar os olhos, prestar atenção, né, no contato do nosso corpo com a cadeira, o encosto, o assento. Tentar soltar nossos braços, relaxar os braços, as pernas, aquele ombro, né, pescocinho. Dá aquela relaxada. Se coloca no lugar, no aqui e agora. A gente está se preparando para receber passe, para tomar água fluidificada,
para receber mensagens psicografadas, para levar para as nossas casas e os nossos queridos familiares energias que estejam conosco. Que a gente possa, nesse momento, receber, estar receptivo para uma chuva de pétalas de energia que caem sobre nossas cabeças nesse momento. Que possamos ter a energia dos nossos organismos restabelecida, os nossos chakras reorganizados, e assim termos maiores possibilidades de receber todo esse carinho e todas essas energias e bênçãos que os nossos amigos do plano espiritual trazem para cada um de nós. Que tenhamos uma noite tranquila, um bom final de semana, o resto da semana, e que a gente esteja sempre disposto a se conectar com o nosso Mestre Maior Jesus. Que assim seja.